dia, vamos começar então a dar o primeiro livro. Livro Médiuns, João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Então vamos começar com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 12. Convites ao médium. Até esqueci do título. Convite? Convites ao médium. Sim. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, posto que desejais com ardor dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Isso aqui, lendo lá o capítulo todo, capítulo 14, ele fala um pouco da mediunidade, né? Falar sobre a língua de fogo que eles colocam, né? Sobre outro por falar através de outros espíritos, línguas diferentes, tudo. Então, para a gente trabalhar essa mediunidade, mas não cair em tentação, né? Não passar pelo ridículo. É o que acontece também quando as pessoas trabalham a mediunidade, esquece o amor ao próximo e entra com a vaidade. Então, vamos aqui à dissertação do Miramês. Os convites ao bem que o médium recebe são o prelúdio da sua própria paz interna, que ao se irradiar estará igualmente desejando aos outros que integrem a grande caravana do Cristo. Isso aí é muito bacana, se tu pudesse repetir para... Vamos ver aqui então. Para dar garibalda legal na ideia. Os convites ao bem que o médium recebe são o prelúdio, a antecipação da sua própria paz interna, que ao se irradiar estará igualmente desejando ao outro que integrem a grande caravana do Cristo. O sensitivo que ama verdadeiramente a Jesus, mesmo que esteja passando dificuldades inenarráveis, nunca deixa transparecer fraqueza nos seus pensamentos e nas suas palavras. Transforma-os em alegria, em dinamismo e em trabalho, posto que o Mestre nunca abandonará aquele que persevera no bem até o fim. Aqui põe já essa necessidade do foco no Cristo e que Ele não vai te desamparar. Mas o problema é pessoal, é você com você mesmo. Vamos dar uma continuidade aqui. Procurai com zelo os dons espirituais. Zelo na fala evangélica é o aprimoramento das faculdades, é a parte que toca cada um no seu labor espiritual. É, por assim dizer, a educação, a disciplina nos moldes ensinados pelo divino provedor de toda a casa planetária. É admirável saber que um médium não se esquece dos seus deveres espirituais e físicos, avançando com alegria e disposição rumo ao grande objetivo da vida, amar. Por certo, alguns sentem a necessidade de perguntar mais profundamente o que é amar. O que é amar? Na temperatura espiritual e na frequência de uma alma superior, poderemos dizer que o amor é a unidade de todo o bem, é o esplendor do Espírito no céu da eternidade. Olha que aqui deixa bem claro, né? Deveres espirituais e físicos. Então, vamos dar essa paradinha aqui. Esse problema desses convites ou dessas situações, ele coloca aqui até mediúnicas, né? A gente quando a gente lembra de uma situação do passado, geralmente é negativa. Geralmente é uma mágoa, é um ressentimento,
é um ódio, é uma raiva em cima de situações que alguém nos causou ou que a situação foi formada ali e criou aquela que consolidou, materializou, somatizou aquele sentimento de frequência baixa. Então a gente tem que entender que aquilo só vai sair da gente se a gente trazer ele para o aqui e agora e tentar ressignificar, transmutar, mudar a forma do como a gente consolidou ele. Porque se ele está vindo aqui agora, que a gente criou mágoa, a gente criou raiva, criou sentimentos que desagradam, que desconfortam o nosso dia a dia. E botar ele no dia a dia é fazer, sabe, um looping de renovação de atitudes, de situações. É voltar todo aquele trama de novo no dia a dia. Aí a gente vai ver quantas vezes essa forma desagradável aconteceu comigo. Se não foi assim, foi mudando um pouco, mas toda hora, de hora em hora, isso acontece comigo. É ser desligado de um emprego, é ter uma avalanche de contas a pagar, é ter inimizades voltando com outra identidade, mas de forma parecida. E isso acontece porque a gente traz aquele sentimento lá do passado, cristalizado dentro da gente, e a gente não atualiza. Não atualiza ele. E aí, não atualizando, cria esse loop. Então, o que a gente tem que fazer? É trazer ele e ressignificar. Entender que aquilo tudo que aconteceu é uma experiência de vida na qual eu tenho que passar. É uma situação desconfortável, mas eu tenho que pegar o aprendizado daquele momento, mas o aprendizado que vai me confortar, não que vai me deixar vaidoso porque no final me dei bem, no final eu mostrei quem eu sou, não, que vai me ensinar. Até porque, né, Carlos, o indivíduo, a alma espiritualizada, ela vê aqui com uma simplicidade, não vê aquilo como uma coisa fenomenal para que aos olhos dos outros queira aparecer. Mas a gente está falando com quem está cristalizando a situação. Se ele cristalizou, se aquilo está renovando, se aquela cena desconfortante está se atualizando, está vindo de novo, é porque isso não aconteceu. É porque ele não soube trabalhar aquele sentimento. E a gente tem que trabalhar isso, trazendo, e o momento de meditação é importante para isso, para a gente entender por que eu estou estressado, por que eu estou nervoso, por que eu estou excitado. Porque aquela situação desconfortante está de novo aparecendo na mesma forma, ou de forma diferente, ou na mesma identidade, ou em pessoas diferentes, mas aquilo está acontecendo. Ao invés de você dizer, ninguém me entende, olha a mensagem que eu estou mandando para todo mundo. E aí a gente tem que entender a necessidade do autoconhecimento para saber trazer o que Deus, o que a situação, o que a consciência suprema do universo está querendo me dizer. Trabalhar esse autoconhecimento, trabalhando essa ressignificação do fato, para aquilo ser, sabe, aquilo transcender, aquilo mudar, aquilo passar e aquilo não ficar cristalizado dentro da gente. A missão mais fecunda de um médium é fazer os outros crerem, não pela imposição que aborrece, mas pelo exemplo que pacifica na existência de Deus e de Cristo, na reencarnação e nas leis em sequência que nos garante a vida e daí mais. Um dos maiores trabalhos da doutrina espírita é transformar o homem. A transformação a que nos referimos é a do modo de vida. Transformar-se é educar-se perante os outros, é saber falar de sorte que a palavra não fira
é respeitar os direitos alheios, de maneira que os semelhantes façam o mesmo. É analisar as próprias atitudes antes que elas sejam colocadas em práticas, pois, em muitos casos, o que nos conforta prejudica o próximo. Educar-se é perdoar quantas vezes forem necessário, é esquecer os julgamentos apressados, é ser útil nas linhas do bom senso, é cultivar a paz interior pelo bem que se multiplica. Eis aí alguns caminhos que nos levam ao amor. Olha que coisa linda. O médium é convidado permanentemente aos testes de segurança no lar, até dentro da casa espírita, né, dona Conceição? Nas ruas e no trabalho, mas nunca deve se esquecer desta verdade. Toda mudança aparentemente nos traz problemas. Quando se quer edificar uma casa nova no lugar em que existiu uma velha, é preciso que esta última, a velha, seja derrubada. E para que isso aconteça, não ficará pedra sobre pedra. Transformar na aparência é destruir para construir. E as leis no tocante ao ser humano são as mesmas. A casa mental velha de uma alma que está atingindo a liberdade espiritual, que pretende deixar de ser cativa da ignorância, tem de ser removida, destruída, mudada, ampliada. E esse processo nos custa muito caro, por encontrarmos resistência nas acomodações mentais de milênios da vida, enraizadas na profundidade da consciência. Todavia, a lei maior é de progresso. O gigante é despertado pela força do amor, de onde se encontra enclausurado. Quebra todas as amarras do passado e no amanhecer do novo dia anuncia novas atitudes a serem tomadas em relação ao bem. E a planta para novas edificações está pronta. Foi feito pelo grande arquiteto do universo, pelas mãos de Jesus Cristo. Quanta coisa linda. Médiuns, edificai as vossas casas nas bases do Evangelho, custe o que custar, começai. Todas as páginas da Boa Nova são convites para que vos cientifiques da necessidade de mudança, porque, modificando-vos com Jesus, estareis ajudando no progresso da própria igreja a que pertenceis. E a vida vos responderá com a paz nos céus da consciência, pelo que tendes feito a vós e aos outros, na influência do amor. Assim também vós, posto que desejais com ardor dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. É interessante que aqui no livro, não nesse parágrafo, mas no anterior, ele troca a palavra igreja pela palavra comunidade, né? Que você engloba geral, né? A igreja aqui, eu coloco como a nossa consciência, né? Sim, mas aí, né? No coletivo né? Esqueci a página aqui. Deixa eu mandar para que eu botei, né? Então, vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Sim. Que a paz divina, essa paz espiritual que nós tanto buscamos, nós queremos no nosso lar, na nossa vida, no dia a dia, aonde muitas das vezes deparamos com forças adversas ao nosso objetivo. Agora mesmo acabamos de receber da espiritualidade essa dádiva espiritual que justamente vem regular, vem trazer para nós a condição de nos equilibrarmos, de nós sabermos quem somos nós, para que estamos aqui, o porquê do sofrimento, quem quer sofrer. Então, essas respostas estão todas no plano espiritual,
mas ela tem uma resposta. Essa resposta está em nós mesmos, na nossa cultura, na nossa mudança, na nossa sabedoria. Então existe os anjos, os espíritos angelicais, que nos traz através justamente dessa escolha, que é a mediunidade, são os médiuns, a resposta do que precisamos. Mas, acima de tudo, nós temos que perguntar: quem somos nós? O que viemos fazer? O que estamos fazendo? O que nós estamos colaborando para o progresso da nação, para o progresso do próximo. E assim nós podemos ter essa resposta dentro de nós mesmos. Aquilo que seremos amanhã é justamente essa sementeira que estamos agora no momento. Então, salvos pelo produto mediúnico vindo das forças irradiadas, as forças superiores, ao astral superiores, os irmãos estão plenamente em trabalho na seara do Cristo, estão plenamente nos dando esse apoio, esse suporte na seara cristã. E nós aqui estamos agradecendo, como bem agradecido, bem chegados estão os espíritos de boa vontade, que são convidados nossos pela corrente do Geraldo de Aquino, e nós assim agradecemos também o trabalho desses irmãos na purificação da nossa alma, fluidificando-a. Estamos aqui para receber também aqueles irmãos que vêm através das ondas de vibração e quando acaba, chega até essa casa, aonde vai restaurar o pouco do conhecimento que tem, como também vai ter resposta àquelas dificuldades porque está atravessando, dando assim uma posição melhor para que o espírito possa acompanhar a trajetória evolutiva. Agradecemos a todos que estão aqui, que a paz divina esteja em cada coração, em cada mente, que nós possamos buscar cada vez mais, complementando com nossos amigos nessa corrente de radiação. Que assim seja. Passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Erlei. Então, vamos dar continuidade às leituras. Passo agora para o livro dos médios. Então, estamos na segunda parte do capítulo 6, manifestações visuais, no item 100, no subitem 25. Todo mundo está apto para ver os espíritos? Resposta: no sono, sim, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. Então, vamos ver aqui, vamos ouvir agora o Miramês, dar uma explicação mais minuciosa, né? Que situação são essas? E marca a página para adiante, né? É isso mesmo, não é? 8. Lição 8. Ah, lição 8, é. Que o marca-página está na nota aqui. Eu devo ter colocado. Então, o título, capítulo 8, os espíritos aparecem a todos. Então, vamos ver aqui a dissertação aqui do Miramês. Já falamos repetidas vezes que todos têm todas as aptidões, mas nem todos as têm desenvolvidas, despertadas, em função de, por exemplo, ver os espíritos. Convém saber que o acordar dos dons na criatura é lento e de maneira diversificada, e os dons se afloram obedecendo à maturidade da alma, bem como também para atender à missão a ela confiada na terra. Quando o espírito reencarna, vem com certas disposições na matéria, de modo a favorecer os meios de o dom da vivência ou outro qualquer entrar em exercício
dando sequência a tais ou quais tipos de mediunidade. Isso se processa em qualquer religião, filosofia e mesmo sem elas. O mediunismo é faculdade universal, sendo ele uma ponte pela qual passam os avisos dos espíritos e a troca de valores. Sem ele não há vida e Deus a usa, sustentando a criação. Durante o sono, todos os espíritos têm aptidões para ver seus semelhantes, por estarem mais livres do fardo físico. No entanto, regressando à carne, é vedado a eles essa visão, e somente alguns podem ver, devido à faculdade mais desperta. Porém, mesmo esses não têm uma visão de como eles, os espíritos, são realmente. O véu da carne impede isso em muitos aspectos, devido à roupagem ser grosseira nas linhas da educação humana. Os órgãos têm suas irradiações próprias, capazes de impedir uma visão clara, mas, mesmo assim, não deixa de mostrar algo que traz a certeza de que ninguém morre. O conselho que deve ser dado aos companheiros, espíritas ou não, é para não forçarem nenhum dos dons espirituais. A violência carrega consigo a perturbação. Eu entendi, cara. Não forçar os dons, porque o dom é uma... Não forçar não quer dizer não educar. Nós temos. Não forçar não quer dizer não educar. Você ter o conhecimento é uma coisa, você querer forçar, que nem uma vez ouvi uma médium falando sobre o que escreveu muitos, Edgar Armond, eu acho. Aí ela falando que o Edgar, ele era um grosso, assim mesmo na televisão, ele era um grosso. E ele ficava, aí botava uma tela e botava uma coisa ali atrás. Quem está vendo alguma coisa? Aí ninguém. Quem está vendo? Aí ele apontava para ela e falava, você está vendo, por que você não fala? Aí ela dizendo ali, como ele tinha um tratamento ali com os médicos. Ela colocou ali um grosso ao extremo. Quer dizer, isso aí é a violência na disciplina mediúnica, né? Forçar a barra. Sugestionar, isso aí é brincadeira, isso não se faz. As coisas naturais sustentam a harmonia na intimidade. O centro espírita, onde os dirigentes forçam o desenvolvimento da mediunidade pelos métodos que julgam convenientes, está sendo dirigido por cegos. Existem muitos escritores sem faculdade alguma desenvolvida que escrevem marcando regras sobre desenvolvimento mediúnico. E a experiência? Notam-se muitos candidatos a médiuns serem dessas organizações doentes. Vou ler aqui alguma coisa. Notam-se muitos candidatos a médium saírem dessas organizações doentes, com o desequilíbrio marcando a ação da violência dos seus dons, que somente a natureza sabe desabrochar com ponderação. Ninguém se faz médium com um passe de mágica. A tarefa primordial da doutrina espírita é melhorar as criaturas. Se é a caridade que salva, como não estimular os frequentadores a esse amor que desperta a harmonia nos corações? Isso é uma coisa muito séria. Ele dá aqui uma definição que eu trabalho. É um desenvolvimento. E essa visão mais espiritualizada, ou essa visão mais descortinada do encarnado, é um afloramento, não da mediunidade, mas do amor ao trabalho, ao grupo, à implantação de um conhecimento que vai despertar muitas consciências. Então, quer dizer, a gente tem que entender que todo mundo, que nem o Chico falava, todo mundo chegava lá e queria ser médium, mas ninguém chegava lá, eu quero trabalhar o amor, que é trabalhando o amor que será um bom médium. Então as pessoas querem, o quê? Ser fanfarrão, querem fazer palhaçada,
querem se colocar como referência. É uma necessidade de autoafirmação. Ele mesmo tem pena dele. Então começa por aí. A vidência e a clarividência funcionam sob a direção de leis espirituais que devem ser obedecidas para melhor equilíbrio da alma e para viver melhor. A pessoa cautelosa vive mais alegre e dispõe de ambiente onde o amor abre as portas para a inspiração divina. A visão e a vidência de maior sublimidade é aquela em que conseguimos ver e sentir o que tem de ser corrigido na nossa conduta e corrigir, melhorar todos os dias nossa vida sob a inspiração do Evangelho, que é a força de luz que liberta o espírito. A doutrina dos espíritos, como consolador e instrutor da mediunidade, da humanidade, é um todo educativo. É Jesus voltando no florescer deste fim dos tempos maus, para mostrar novos céus e novas terras, onde existirão paz e verdadeira alegria, sob a égide do amor. Falar com os espíritos, este intercâmbio é divino, e todos o desejam, assim como nós outros almejamos nos comunicar com os anjos. No entanto, para atrair espíritos puros, necessário se faz que lutemos para a aquisição da pureza. Aí, lá em Colossenses, primeira carta a Colossenses, está assim, no capítulo 1, versículo 10, está assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Volto Miramês. Querer somente ver os espíritos, curar os enfermos e falar desembaraçadamente do Evangelho são passos que deveis dar, visto que o objetivo maior da alma é viver os preceitos que Jesus viveu e anunciou a todas as criaturas. A vivência no bem e no amor é marca da plenitude da vida. É a luz que se instalou no coração em função de uma claridade de Deus que nunca se apagará. É a felicidade atingida pelo Espírito imortal. A maior mediunidade do Espírito, encarnado ou desencarnado, é quando ele ama em corrente contínua, como um sol da vida. Que assim seja. Finalzinho bem poético, né? Mas ele é sempre poético, né? Tudo isso. Nossos irmãos, vamos agora nos unir em pensamento, focalizando a imagem do nosso Mestre Jesus para criar uma base e assim tentar a comunicação. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui, que todos possam compreender a importância de aqui estar. Nesse momento, tudo é menos importante. Deixai os mortos enterrar os mortos. Deixai de fazer a faxina, pois o mais importante já está começando, já está em desenvolvimento. Desligai os celulares, pois a comunicação mais importante está sendo dirigida. Deixai o pensamento lá fora,
lá fora. E que a paz do Mestre Jesus possa ser uma realidade dentro da nossa casa, mental e espiritual. Que possamos agora, nesse momento de interação com os nossos irmãos desencarnados, focar no agradável, no amável, no acolhedor, para poder receber a mesma coisa que podemos dar. E assim, Mestre Jesus, pedimos o início dessa segunda parte de interação com os nossos irmãos desencarnados, se for do nosso merecimento e da vontade do Pai. E por isso rogamos muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos. Voltar ao estado consciencial e mentalizando a imagem do Mestre Jesus como o nosso foco. E tentar conversar mais uma vez com ele. Mestre, agradecidos estamos por essa reunião aqui formatada, no objetivo de nos educar, de compreender de uma forma mais expansiva, aclarada, e que essa paz tão pedida possa ser uma realidade. E assim agradecemos, rogando muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa reunião, essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Todos bem, dona Emília? Joia, seu Pedro, tudo bem?
E aí, dona Conceição, tudo bem? E aí, Manuel, beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Só, tem comunicação? Não. Tem, Dezinho? E hoje, então, que a paz se estenda a todos. Que assim seja. Que assim seja.